Olá, queridos, tudo bem? Boa tarde a todos, todas e todes. Agradecer pelo convite ao meu Pai Santo, Lincoln de Jesus. Dizer que é um prazer, mesmo não estando ao vivo com vocês, mas eu quis gravar esse vídeo para que eu pudesse também estar partilhando de algumas experiências nesse segundo encontro do Pedagogias. Então, a continuidade dessa discussão vai ficar a cargo do Ginoeldo Silva, que foi um ex-orientando meu e hoje um amigo e companheiro de trabalho, tá? Então, eu vou me apresentar, tanto espiritualmente quanto academicamente, para que a gente possa discutir um pouco, né, uns 10 minutinhos, em relação a caminhos para a desconstrução do racismo religioso no chão escolar. Eu sou a Ked Cristiane de Ogum, sou filha do Babalorixá Lincoln de Jesus, do Ile Axé Obá Oladejim. Sim, eu sou filha do Babá Professor Lincoln de Jesus, há mais ou menos mais de 10 anos. Eu sou mestre e doutora em Educação pela UFC e hoje estou como coordenadora da CAD, que é a Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade da Pró-Reitoria de Extensão do IFCE. Tá? Então, é desse lugar hoje que eu vou tentar contribuir com o debate. E para iniciar esse debate, eu vou trazer à tona a Lei 10.639, que é de onde a gente vai partir daí as nossas reflexões, tá bom? Então, o que é essa Lei 10.639? É uma lei que versa sobre a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileiro na educação básica e no ensino superior. Tá? Então, é essa lei que vai alterar a LDB e que as instituições escolares têm, públicas e privadas, têm por obrigação de implementá-las nos seus currículos escolares. Sim, é obrigação. Quando a gente fala de uma lei, é para ela ser cumprida. E não é isso, muitas vezes, que a gente vê com a Lei 10.639. Ainda há muita resistência na sua aplicabilidade, ainda há muita resistência por parte da gestão escolar, porque nossas instituições escolares, elas são alicerçadas pelo racismo e pelo mito da democracia racial. Ainda se tem essa falácia de dizer que todos somos iguais, enquanto na realidade isso só reforça, naturaliza e reproduz o racismo. Então é importante a gente dizer sim e desconstruir cotidianamente o mito da democracia racial nas nossas escolas, nas nossas instituições escolares, dentro e fora das escolas, assim como também no nosso terreiro, de entender que nós somos todos diferentes, e ainda bem que somos diferentes. Né? Então, a ideia é realmente fazer valer a Lei 10.639. Ora, se a Lei 10.639 está há quase mais de 18 anos em vigência, falando sobre esses conteúdos e cultura, quando eu trato da cultura, dentro dessa parte da cultura, eu posso abordar e devo abordar questões ligadas à religiosidade. Mas, como eu estou conversando aqui com vocês, há uma resistência de falar sobre a Lei 10.630, sobre esses conhecimentos. Imagine falar sobre religiosidade. Então, a resistência
duplica, triplica. Ou seja, romper com as estruturas colonialistas e racistas da escola, das universidades públicas e privadas, é muito difícil. E é de muita resistência. Por isso que a gente está aqui. Porque esse curso também é de resistência e de resistência. Para que os nossos filhos, né, não sofram por ter optado em professar um tipo de fé. É até desrespeitoso, né? Porque não se respeita a sua escolha. A sua escolha religiosa, ela não é respeitada. Olha que absurdo. Pelo contrário, ela é cotidianamente demonizada. E como é com a criança? E aí eu vou para a criança, porque ela muitas vezes não sabe se defender desse racismo religioso. Como é que ela vai se defender? E é uma pergunta para a gente pensar mesmo. O quanto é importante de falar sobre esse assunto, sobre religiosidade, nos espaços escolares e nos nossos terreiros. Porque muitas vezes essas ideias colonialistas e racistas, elas também vão permear o terreiro. Porque o terreiro, assim como a escola, ela está inserida na nossa sociedade. E a nossa sociedade, ela é racista. Entende? Então, olha a nossa responsabilidade enquanto educadores, enquanto formadores de opinião, a nossa importância. E por isso que é importante esse diálogo dentro e fora da escola. Tá? E, Cristiane, como é que eu posso, como é que eu vou, quais são as possibilidades pedagógicas que eu posso tratar sobre isso? Quando a gente fala de racismo religioso, o professor Sidney Nogueira ele vai dizer que o racismo religioso ele vai tratar de não tolerar as existências. Então, as nossas existências, elas não são toleradas. Nós não somos vistos como humanos. Olha como é cruel. Como é cruel. Há uma violação do nosso direito de professar nossa fé. Porque a liberdade religiosa é um direito. Ela não é um favor. Então, está escrito lá, eu vou até dizer aqui para vocês, que eu anotei, né? Está garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está garantida pela Constituição. Então, como é que eu vou para a escola e lá na escola dizem e reproduzem que a nossa religião, as religiões de matriz africana, elas são demonizadas. Ela não é de Deus. Nós somos, né, tudo de ruim que existe nessa face do mundo. E aí eu gosto de confrontar sempre, né? Quando eu fui falar para minha família que eu era adepta da religião de matriz africana, aí minha irmã, ela é católica, meu irmão é evangélico. Quando eu fui falar, eu disse, e agora? Eu sou cão, eu sou ruim, eu não presto, porque é toda essa construção que se faz em relação às religiões de matriz africana. É toda essa construção subjetiva que se faz sobre nós sem nos conhecer.
Então, olha que absurdo. Esse estereótipo, essa rotulação que sempre é feita em relação às religiões de matriz africana. Então, isso vai para a escola, isso é reproduzido na escola. E nessa minha lida, né, nessa minha angústia de tentar implementar, de fato, fazer valer, de fato, a Lei 10.639, nós desenvolvemos lá no NEABI de Jaguaribe, que até então estava como coordenadora do NEABI, de lá de Jaguaribe, nós desenvolvemos um projeto chamado Identidade Negra. E esse projeto Identidade Negra, ele era voltado para os anos finais do ensino fundamental. Era um projeto de extensão e nós íamos na escola semanalmente falar sobre a questão racial, tá? Então, tinha temas específicos que nós trabalhávamos e nessa relação teoria e prática. Porque também a gente precisa entender, quando a gente fala em ser antirracista, em uma educação antirracista, em visualizar e objetivar uma educação antirracista, o antirracismo, ele é, antes de mais nada, a ação. Eu preciso agir de forma antirracista. E esse agir é na concretude e não na subjetividade. Então, sempre me incomodou o fato de eu pensar, mas não agir. Então, nessa minha prática da extensão e nessas minhas angústias, a gente propôs esse projeto Identidade Negra numa perspectiva de teoria e prática. Então, nós abordávamos teoricamente os assuntos e, em outro momento, nós fazíamos oficinas, que eu denominei oficinas pedagógicas antirracistas. E uma dessas temáticas que nós trabalhávamos era a religião, a religiosidade, para ser mais específico, no intuito de desconstruir a demonização das religiões de matriz africana. Então, 2 estudantes do NEABI, não bolsistas, eram voluntários, e o engraçado é que um era de religião de matriz africana e a outra era católica, né? Então, os dois é que conduziam essa formação, vamos dizer assim. E foi bem interessante porque a gente começou no primeiro, a gente teve 2 edições do Identidade Negra, né? Então, na primeira oficina que nós fizemos, nós partimos de um quiz de verdade, mitos e verdades. Então, o que era mito e o que era verdade. Então, nós fizemos esse quiz numa perspectiva de desconstruir esse olhar negativo em relação às religiões de matriz africana. Então, nós, no quiz, tinham perguntas que macumba, o que é macumba? Mito ou verdade? Macumba é um instrumento. Exemplo. Aí eles diziam lá, mito ou verdade? Então, dá para a gente trabalhar nessa perspectiva de jogar e aprender. O quiz era feito no PowerPoint mesmo, certo? Eles fizeram uma explanação breve, porque o encontro era de 1 hora apenas, então a gente não ficava só na explanação teórica, então uns 20 minutos de explanação teórica e depois vinha para essa avaliação da aprendizagem, para realmente ver se eles conseguiram entender o que a gente estava conseguindo passar, por isso que esse joguinho do quiz, nesse primeiro momento. No segundo momento, que foi a segunda oficina que nós fizemos, tínhamos perguntas de partida, e essas perguntas de partida,
elas vinham na perspectiva de perguntar para eles o que eles entendiam por macumba. A gente usou esse nome por quê, Cris? Porque é um nome pejorativo que é usado para denominar as religiões de matriz africana. Então, a gente parte desse olhar negativo na tentativa de positivá-lo, tá? Então, a gente parte do que eles acreditam e pensam que seja verdade. E quando a gente fez essa pergunta, o que era macumba, eles anotavam no papel, né? Nesse papel. O que é macumba? O que vocês acham que seja macumba? Anotavam lá, tá? E aí a gente foi nessa desconstrução, tá? E aí falamos sobre macumba, falamos sobre as religiões de matriz africana, falamos das contribuições das religiões de matriz africana, falamos das indumentárias, que existem religiões que no 13 de maio, né, nessa relação com Nossa Senhora de Fátima, também usa branco, e qual é o critério para não considerar um e não considerar o outro, qual era o crime que se estava cometendo ao se usar branco nas religiões de matriz africana. Então, era esse paralelo, né, que a gente fazia sempre com essas religiões ditas predominantes. E foi bem bacana porque a participação dos estudantes ela era efetiva, né? Eles falavam sobre isso e diziam, eu não sabia, eu não sabia. Então, era muito eu não sabia. E no final, a pergunta inicial foi, o que você acha sobre macumba? E no final, fizemos a mesma pergunta. No final da explanação, fizemos a mesma pergunta. O que era macumba? E, para nossa surpresa, né, eram outras respostas. Então, assim, foi uma experiência, né, duas experiências que eu estou relatando para vocês que foram super positivas, né? E a oficina que nós fizemos foi uma oficina de plantas medicinais. Por que a escolha de plantas medicinais? Porque o curso lá do IFCE de Jaguaribe, o curso superior é de Ciências Biológicas. Então, a gente pegou a disciplina de Botânica e fez esse casamento perfeito com as plantas medicinais e que a gente usa nas religiões de matriz africana, tá? Então, a gente fez a relação da folha com o orixá, tá? E que essas plantas ditas medicinais eram plantas também utilizadas no candomblé e tinha plantas específicas para cada orixá. Nessa tentativa, nós fomos também desconstruindo e dizendo que no nosso cotidiano existe sim a presença também das religiões de matriz africana, que não é muito distante, não é esse olhar de distanciamento que a gente tem, que ela está mais próxima da gente do que a gente imagina. Afinal, sem planta, não há orixá. Então, é algo que a gente, né, enquanto adepto das religiões de matriz africana, sabe da importância da natureza para com a nossa religião. E que muitas vezes a escola não sabe disso. Que muitas vezes nós precisamos levar essa informação para a escola. Porque a gente é natural, mas que para eles ainda não é natural. Então, nessa oficina, ela foi bem bacana, porque eles puderam colocar literalmente a mão na terra, a mão na massa, a mão na terra, de plantar. Nós fizemos uma horta vertical de plantas medicinais, né? Então, assim, essa horta vertical ficou para que eles pudessem cuidar dela durante o tempo que a gente não estava lá. Cris, como é que ficou? Eu não sei, porque
veio a pandemia, a gente não pôde acompanhar, né? Mas, assim, em relação à experiência, a esse êxito da implementação desse conteúdo, desses conteúdos ligados à cultura africana e afro-brasileira, mais especificamente à religiosidade, é fundamental que nós possamos fazer com que esses estudantes, esses professores, a gestão, ela entenda que a religião de matriz africana, ela merece respeito assim como todas as outras. A gente está falando também de respeito, de respeitar essa liberdade religiosa. Então, ao mesmo tempo que a escola educa, ela também deseduca. Então, a lei ela vem realmente nessa perspectiva de educar para as relações ela vem para educar e reeducar para as relações étnico-raciais. Então, é de suma importância que o terreiro esteja próximo da escola, que a escola esteja próxima ao terreiro, porque ambos são espaços educativos necessários para o combate ao racismo religioso. Necessários para o combate do ensino religioso, porque a gente sabe o quanto nossa religião ela sofre com racismo. A gente sabe o quanto nós somos agredidos e violentados pela nossa fé, por professar nossa fé. A gente sabe disso. Então, assim, aparecer com turbante, por exemplo, numa apresentação, que eu faço às vezes, teve um menino que até disse assim, professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora é de religião de matriz africana? Aí eu disse, por quê? Aí eu perguntei, mas eu sabia que era por causa do turbante. Por que a senhora está de turbante? Aí eu peguei e disse assim, então toda pessoa que tem turbante necessariamente, que usa turbante necessariamente é de religião de matriz africana? Aí ele ficou calado. Aí eu respondi, mas eu sou sim de religião de matriz africana. Entenda que a questão do estereótipo, o fato de um ojá, que para a gente é o turbante fora do terreiro, e o ojá, que é um elemento sagrado, que fala muito também sobre nós, mas que ninguém quer saber sobre o sentido e significado. Já cai no estereótipo. E pronto, é aquela única história, aquela única verdade. Então, a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos dar nome a essa violência e a essa opressão, e esse nome ele é racismo religioso. Então, nós precisamos, sim, de ter mais espaços para falar e para desconstruir o racismo religioso. E o chão escolar é um dos espaços que a gente precisa repensar, porque nós precisamos repensar essa sociedade que a gente está vivendo. Essa sociedade racista, essa sociedade machista, essa sociedade LGBTQI-fóbica. E que, de certa maneira, a gente precisa também fortalecer os nossos, porque a gente sabe que para a gente estar aqui, nossos passos vieram de longe, como diria Lélia Gonzalez. Então, a gente olha para trás, reverencia os nossos mais velhos e abre caminho para os mais novos, para eles poderem lá na frente desfrutar, acredito eu, de uma sociedade menos racista, tá certo? E aí, como dizia Pauline Chiziane, Deus não é monopólio de nenhuma religião. Que nós sigamos na nossa luta,
dentro e fora do terreiro, que nós continuemos as nossas micro-revoluções, e essas micro-revoluções, elas acontecem a partir dessa experiência que eu falei, nessas oficinas, dessas partes, dessa intervenção teórica que a gente faz, que conhecimento é poder. E a gente precisa empoderar nosso povo, tá? Para a luta. Então, é isso. E que a gente possa realmente falar, né, mais na frente dessa espiritualidade que nos rege, que é esse amor que nos liga uns aos outros, e desse respeito também, tá bom? Então, agradecer mais uma vez ao Pai de Santo, ao Will, ao Wellington, que são bolsistas e estão por aqui, tá? E deixo vocês agora com o Ginueldo, que vai falar um pouco sobre essa experiência que ele teve. Espero ter contribuído e, mais uma vez, agradeço ao Pai de Santo por essa oportunidade de estar dialogando, mesmo longe, estando perto de vocês, tá? Motumbá, Pai de Santo, Motumbá, os meus mais novos, Motumbá, os meus mais velhos, e muito obrigada.